Chegamos ao momento da pregação da palavra de Deus e vamos abrir a escritura em Mateus capítulo 26. E vamos ler entre os versículos 14 a 16. Mateus 26, de 14 a 16, diz assim a palavra de Deus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Amém. As terríveis consequências da avareza é o título do nosso sermão. As terríveis consequências da avareza. Irmãos, nós vivemos num mundo materialista. As pessoas têm os olhos voltados para o material. O material se tornou o objetivo de vida. Principalmente quem não nasceu de novo. Só tem uma dimensão de vida, que é a dimensão material. Então ele quer ter as coisas. Não é errado querer ter. Mas o materialista, ele rapidamente progride para querer acumular. Transgredir a ordem de Jesus: não acumuleis tesouros nesta terra. E ele parte para acumular. Esse é o seu objetivo de vida. E para isso ele faz qualquer coisa. Nós vemos políticos, pessoas influentes que têm altos salários, roubando, recebendo propina, comissões. São encontrados com malas cheias de dinheiro, flagrados, apartamentos abarrotados de cédulas, são expostos publicamente. Prova que a avareza cega a pessoa. Empresários têm seus negócios, são prósperos, mas aquilo não satisfaz, eles querem mais. Eles roubam do cliente, roubam dos empregados, roubam dos fornecedores. Tudo com o objetivo de acumular. Avareza significa acúmulo. Pessoas comuns, pessoas simples, que trabalham, eu trabalho, mas se eu puder fazer uma defesa, eu faço. Para ter mais, para acumular. Tem aqueles que não trabalham nem quero trabalhar. Vivem de roubo. Arrombam lojas, levam computadores, levam celulares, vendem. O avarento é capaz de perseguir uma mulher grávida e sequestrá-la, levar para um médico escuso, comparsa dele, extrai o filho, depois deixa a mulher em algum canto da cidade para que ela siga o seu destino. A criança é vendida para o tráfico internacional de pessoas. Eles são capazes disso. Principalmente nas grandes cidades. Por isso que há recomendações que mulheres grávidas nunca andem sozinhas pela cidade. Nunca andem sozinhas. Principalmente por lugares ermos. Porque eles fazem isso. O que o avarento é capaz de fazer para ter são coisas que até os piores homens duvidam que eles fazem. Mas eles fazem. Comumente a gente ouve a expressão: ó, fulano gosta tanto de dinheiro que é capaz de vender a própria mãe. A gente ouve essa frase como se fosse um absurdo. Não é absurdo, isso é verdade. Nós sabemos de pais que vendem suas filhas. Sabemos de maridos que vendem suas esposas, vendem mesmo. Alugam suas esposas mediante dinheiro. O avarento, irmão, se ele quer acumular, ele só pensa em si. Aí ele se torna egoísta, porque no máximo ele dá alguma coisa a quem está por perto dele, esposa, filhos, dá alguma coisa, mas é só debaixo de muita confusão. Porque quando ele tira, o tirar agride o acumular. Vai de encontro ao acumular, a lei do acumular.
ele se torna só-vinda, no linguajar nordestino, pirangueiro. Ele não gosta de dar dinheiro para nada. Esse é o avarento. Não há limite para o caráter horrendo e monstruoso do que ele é capaz de fazer. Não tem limites. Ninguém pode estabelecer limites. O contexto da passagem. Mateus vinha discorrendo sobre a última semana de Jesus. Aí ele diz, Jesus entrou em Jerusalém no domingo. Aí ele descreveu tudo que Jesus fez no domingo. Aí depois passou para a segunda-feira. Aí discorreu tudo que Jesus fez na segunda-feira. Depois passou para a terça-feira, que foi um dos dias mais intensos. Aí ele discorreu sobre todos os acontecimentos da terça-feira. Aí quando terminou o expediente no templo, que eles foram para o Monte das Oliveiras, Mateus diz, ali foi que o expediente foi triplicado. Porque Jesus começou a dar instruções aos seus discípulos. Olha, foram tantas instruções que entrou de madrugada dentro. Quando terminou, foram dormir. Aí Mateus diz, aí na quarta-feira, os principais sacerdotes e os anciãos se reuniram com o objetivo de traçar a prisão de Jesus, a traição, para matá-lo. Quando Mateus disse isso, parou a narrativa, abriu um parêntese e voltou para o sábado anterior, para narrar um acontecimento que aconteceu no povoado de Betânia, na vila de Betânia, bem pertinho de Jerusalém, na casa de Simão, o leproso, para descrever um fato marcante que aconteceu ali. Tão marcante, que Jesus disse, esse fato precisa constar na Escritura. E mais, precisa ser associado à pregação, para que onde o meu evangelho for pregado, esse fato também seja contado. Não foi nem algo que Jesus tenha feito. Foi algo que ele tenha recebido, da parte de uma mulher chamada Maria, que deu o seu melhor a ele, e nós vimos a história. E o contraste foi, enquanto ela dava o seu melhor, aqueles que deveriam ter sido o professor dela, darem também o seu melhor, deram o seu pior, que foram os apóstolos. Criticaram a atitude dela. E Jesus disse, registre e associe a pregação do meu evangelho. Porque onde o evangelho tiver de ser pregado, essa história tem que ser contada. Eu quero que o mundo inteiro tome conhecimento, para que os crentes imitem o que Maria fez e fujam de fazer o que os discípulos fizeram. Aí quando ele termina de contar essa história, ele fecha o parêntese e volta para quarta-feira para continuar a história de como aconteceu a trama do sinédrio, principais sacerdotes, anciãos e escribas, para prender Jesus à traição, a fim de matá-lo. E é dessa história que nós vamos continuar a partir de hoje. Então, nessa história havia dois lados. De um lado estava o sinédrio, querendo prender Jesus à traição, para matá-lo. E do outro lado está Jesus e os apóstolos, mas tem um apóstolo aqui que está disposto a ajudar a turma de cá. É justamente o traidor. Eu estou disposto a ajudar a turma de lá. Por que ele está disposto? Porque ele é avarento, exímio em acumular, amante do dinheiro. Ele faz qualquer coisa para aumentar as suas posses. E é baseado nessa história e que nós vamos basear a pregação desta oportunidade. Então, com esse título, As Terríveis Consequências da Avareza, eu vou trazer duas lições a partir desse texto. A primeira, que o avarento se torna capaz de vender Deus. Você acha que o avarento não podia sequestrar uma mulher grávida, arrancar ali o bebê e vender o bebê para a rede de tráfico? Não, isso é impossível de acontecer. É impossível. O que é que você acha que o avarento não pode fazer? Ele pode vender Deus? Não, pode não vender Deus, não. Pois Judas Iscariotes vendeu o Senhor, vendeu o próprio Deus.
Repara aqui nos versículos 3 e 4 do capítulo 26, para a gente recuperar o texto. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus a traição e matá-lo. Veja, eles entenderam que a traição é o melhor modo de prender Jesus. Só que traição, irmãos, é algo que é produzido por quem está perto da pessoa. O traidor é alguém que está perto. É o marido que trai a esposa, é a esposa que trai o marido, são os filhos que traem os pais, é o empregado que trai o patrão. Eles estão sempre ali juntos, na cola. Não existe traição cometida por uma pessoa que está longe, sempre por quem está perto. Traição é quando alguém age por trás, né? Alguém de confiança que você confia, age por trás. Os anciãos de Israel, os sacerdotes, sumos sacerdotes, o sinédrio, eles não eram próximos de Jesus. Eles eram distantes. Se eles fossem próximos, eles podiam até traí-lo. Mas não, eles são distantes de Jesus. Jesus está para lá, eles estão para cá. Então, quando eles dizem no versículo 4, prender Jesus à traição, é porque eles estão vendo a possibilidade de que alguém muito perto de Jesus os ajude nessa tarefa. Os irmãos estão entendendo? Tem que ser alguém perto de Jesus que se disponha a traí-lo. O sinédrio, meus irmãos, era distante de Jesus, mas eles tinham uma rede de informantes. Eles estavam infiltrados dentro do povo. E certamente um deles disse assim ao sinédrio: eu conheço lá um dentre os discípulos de Jesus que é chegado a dinheiro. Gosta muito de dinheiro. E eu digo mais, por dinheiro ele faz qualquer coisa. Ele ama dinheiro. Pelo que eu posso apostar, ele topa uma traição. Ele topa. E é nesse ponto, irmãos, que a Escritura nos mostra dois aspectos pelos quais o avarento é capaz de vender o próprio Deus. E a primeira é que a sua avareza é fator decisivo nessa venda. Aí vamos para os versículos 14 e 15. O versículo 14 e 15, a narrativa, ela segue o versículo 5. Tá certo? Do versículo 6 ao 13 é um parêntese. Ele não conta aqui para a nossa história. Terminando o versículo 5, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Aí, 14, então, esse então é importante, né? Por conta do que foi decidido, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, versículo 16, que me quereis dar? E eu vos entregarei. Então é óbvio, irmãos, que quando ele foi, é porque ele já tinha sido contactado. O texto não mostra, mas deixa claro que ele foi contactado por alguém, dentre os sacerdotes e anciãos, para ter um contato, para trair Jesus. Foi por isso que ele tomou a iniciativa de ir. O avarento, ele usa qualquer meio para atingir os seus fins. Pode ser um meio violento, pode ser um meio perigoso, pode ser um meio ilegal. Não tem limite, não. Ele vai em frente. Ele perde a capacidade de medir qualquer consequência. Alguém fez um contato com Judas e ele marcou para ir procurar o sinédrio tal e tal hora. Diz o versículo 15 aqui, que ele chegou e foi lá mesmo na direção do sinédrio. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes. Ele foi. Diz o texto aqui que ele era um dos 12, repare. Meus irmãos, os 12 foram escolhidos por Jesus para estarem com ele, passarem aqueles 3 anos de ministério. Para ouvirem a pregação de Jesus, ouvirem o ensino, serem testemunhas da cura, serem testemunhas da morte e da ressurreição, para estarem com Jesus. Por quê? Esses homens, quando Jesus fosse embora para o céu, eles ficariam responsáveis por escrever o Novo Testamento, registrar tudo quanto Jesus disse, ensinou e fez. Eles ficariam com a responsabilidade de conduzir a igreja nos seus primeiros anos. Era grande a responsabilidade, por isso que Jesus está preparando esses homens 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 3 anos. Agora, quem eram esses homens? Quando Jesus os chamou, eram Josés ninguém.
Eram homens inexpressivos, pescadores. Pedro, Tiago e João. Só Mateus, que era mais ou menos coletor, mesmo assim ladrão. Repare, a Bíblia não diz a profissão dos outros. Talvez nem tivessem. Desde os que tinham, Pedro, Tiago e João eram pescadores. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Foi assim? Então eles foram chamados do nada para serem transformados em apóstolos. Foi muito privilégio para eles, irmãos. Muito privilégio. Os chamou da insignificância e os transformou em apóstolos do Senhor. Pois justo um desses, um dos 12, Judas Iscariotes, se dispôs a traí-lo, indo entregá-lo aos inimigos. Então, um dos 12, que covarde, só recebeu o bem do Senhor e está devolvendo dessa forma. Toda traição, irmãos, ela recebe pronta contribuição de Satanás. Satanás é pronto para ajudar o traidor. Por quê? A palavra traição, no original, significa dolo. Dolo significa engano. E todo engano, todo dolo está 100% afinado com o pai da mentira, que é Satanás. Então, onde há dolo, onde há engano, Satanás está ali. É o comandante, é o presidente daquela operação. Toda vez que nós usamos de engano, nós aqui, toda vez que nós usamos de engano em alguma situação, nós estamos nos associando a Satanás, ou permitindo que ele venha se associar a nós. Por isso que Jesus disse, olha, a vossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que diz passar vem do maligno. Ele é pronto, irmãos, para assessorar os mentirosos, os enganadores. Prontíssimo. Lucas 22, segure Mateus, veja Lucas 22. Versículos 3 e 4. Diz assim, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Já pensaram, irmãos? Satanás entrou nele, aí ele saiu, foi se entender com os sacerdotes em como entregaria Jesus. Quer dizer, Satanás vinha estudando Judas há algum tempo, estava vendo a avareza de Judas, as inclinações de Judas, a vontade de acumular que Judas tinha, o amor pelo dinheiro, a ganância, o egoísmo dele, porque não repartia com ninguém. Satanás vinha de olho em Judas, aproveitou a ocasião e entrou nele, na vida dele. Isso não foi sem mais, sem menos, irmãos. Isso foi resultado de uma longa observação, vendo que a prioridade dele não é Jesus, esse camarada é apóstolo, ele está aí junto de Jesus, mas a prioridade dele não é Jesus. A prioridade dele é dinheiro. Satanás sabia que Judas pensava em dinheiro de dia e de noite. Cobiçava o dinheiro, anelava por dinheiro, trapaceava com o dinheiro que entrava na bolsa, porque ele era o tesoureiro do grupo apostólico. E Satanás via as mentiras, os enganos, os engodos que ele fazia ali para obter vantagem. Por isso que, voltando para Mateus 26, no versículo 15, na primeira parte diz assim, termina o 14, e ele propôs, que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. Observe que ele chega na frente dos homens lá, do Sinédrio, e ele não estipula valor. Ele não chegou lá com o preço. Ele chegou lá querendo dinheiro. Ele não tem preço na mente. Não tem um preço. Ele deixa que o preço seja estabelecido pelos compradores. O texto diz, ele propôs, que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. Ele não disse assim, ó, eu entrego Jesus a vocês, se vocês me derem tanto. Ele não disse isso.
Observou? Mas ele disse assim: que me quereis dar? E eu vos entregarei. Significa o seguinte: qualquer valor que vocês me derem, eu entrego ele. Qualquer valor. O ladrão, ele rouba uma Hilux 2026, que vale 300 mil, vai ali na oficina do comparsa dele, adultera o chassi, aí vai na feira de carros usados, e tá lá o carro, e chega lá para a Hilux, todo desconfiado, né? Aí ele chega um comprador: quanto é a Hilux? Ele diz: quanto você dá nela? Quanto você dá nela? Aí o cara diz: 20 mil. Ele diz: está fechado. É assim que ele diz: está fechado. Ele não estipula valor, não. Quanto mais rápido ele se livrar do bem, mais ele está protegido. E quando ele está negociando o valor, ele está olhando assim, para todo lado, para ver se a polícia vem. A consciência é pesada. Quando você for negociar com alguém, que alguém não estipular o valor, o bem é roubado. Isso o professor já ensinava a gente, antigamente. O bem é roubado. O sujeito que tem a posse do bem, ele sabe o valor do bem e ele quer aquele valor. Ele dá um descontinho, muitas vezes pequeno, já para vender, mas ele não baixa, não. Se você disser, se você perguntar ao ladrão: quanto é esse celular? O celular que ele roubou. Ele disser 600, um celular, um iPhone que custa 6 mil reais. Ele diz: é 600 reais. Aí você diz: eu dou 50, ele está feito. É assim. O valor que entrar é lucro no bolso do ladrão. Ele diz assim: é melhor ter 2 moedas no bolso do que 100 mil voando. É melhor ter 2 moedas de 10 centavos no bolso do que 100 mil voando. Aqueles 100 mil não são meus. Mas se 2 moedas entrarem no meu bolso, serão minhas. Então ele vende ao primeiro que aparece. Por isso que Judas disse assim: quanto é que vocês me dão? E eu entrego ele. Se não é, eu dou uma moeda, me dê. Tome ele. Dou meia moeda, me dê. Tome ele. Ela seria assim. Agora, o mais grave, irmãos, foi a ocasião que Judas escolheu para trair Jesus. Foi a ocasião mais mal escolhida. Por quê? Na quinta-feira, Jesus participou da última Páscoa. Final da tarde da quinta-feira, amanhã. Nós estamos na quarta. Aí, quando terminou a celebração da Páscoa, Jesus emendou com a instituição da ceia. Quando terminou a ceia do Senhor, que todos tomaram o cálice e beberam e comeram o pão, Judas saiu e foi vender Jesus. A primeira ceia, irmãos, ele já burlou, já profanou. A primeira ceia foi uma ocasião infelicíssima que ele escolheu. Ele disse assim, quando terminou a ceia: Jesus, eu vou ali, já volto. Vai para onde, Judas? Vou ali resolver um negócio, já volto. Foi assim que ele disse. Veja João 13. João capítulo 13. A partir do versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Isso é logo depois da ceia. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse Simão Pedro fez sinal dizendo: pergunta a quem ele se refere. João, pergunta a ele aí. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu dei um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, molhou no vinho, né? Deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás, irmão, na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, entrou nele Satanás. A gente está participando da ceia, o Satanás está presente, irmãos. Está ali pela porta. Está vendo, irmãos, o coração de cada um que está participando da ceia. Já pensaram? Está vendo o coração da gente. Satanás, aquele está participando da ceia, mas aquilo ali é um
Sujeito pior que existe. É o mais falso que existe. Tudo que ele está fazendo aí é mentira. De comunhão com o sangue de Cristo, de comunhão com o pão, tudo mentira. Entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. 26, 28. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, ele era tesoureiro, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Olha essa frase, e era noite. Essa frase aqui, irmãos, é muito sintomática. Sabe por quê? Porque ela indica trevas. O sujeito que trai, ele anda em trevas. Aquele que trai, ele trai de noite. Porque ele ama a noite, ele ama as trevas, ele não gosta da luz. O que ele faz é escuso. Não pode ser feito à plena luz, tem que ser feito nas trevas. O traidor vive sempre nas trevas. Então o avarento se torna capaz de vender Deus. Ele foi vender Deus. E perguntou quanto vocês me dão por ele. Ele nem preço estipulou. Então a avareza dele foi fator decisivo para que ele fosse vender Deus. Porque vender Jesus é a mesma coisa de vender Deus. Jesus é Deus. O segundo aspecto nessa primeira lição é que a sua avareza lhe engana com o sucesso da venda. Versículo 15 de Mateus 26, segunda parte. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Pagaram-lhe 30 moedas de prata. Quando o presidente ouviu Judas, Judas disse assim: ó, vocês querem me dar quanto? Aí o presidente olhou assim, de lado, né? Ele não está estipulando valor, ele quer que a gente apresente o valor. O presidente da reunião disse, sumo sacerdote, ele está querendo que nós apresentemos o valor. Então, quanto nós vamos pagar? Quanto nós vamos pagar? Eles fizeram uma reunião aqui entre eles, sabe, irmãos? Chega aqui no escritório, e fizeram uma reunião entre eles. Depois que decidiram, chamaram o tesoureiro do Sinédrio, entrega a ele aí 30 moedas de prata. Como chegaram a esse valor? Como chegaram a esse valor? Para a gente entender como chegaram a esse valor, a gente vai ver lá em Êxodo 21. Êxodo 21. Esses homens do Sinédrio eram especialistas na lei, no conhecimento. Mas eram cegos, porque toda a lei apontava para Cristo e eles estão querendo matar Cristo. Né? Capítulo 21, versículo 32. Repare, se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, ao dono dos escravos. E o boi será apedrejado. Repare bem. Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. O que é que está dizendo aqui, irmãos? Chifrar é o boi encravar o chifre na pessoa, como se fosse uma facada. E ainda tem aqueles bois que os chifres são para frente, né? Os dois. Então, se um boi daquele que tem os dois chifres para frente cravar, ele finca mesmo e ainda levanta a pessoa e sai carregando a pessoa sobre a cabeça dele, porque um boi é muito forte. Então isso significa cravar para matar. Ele crava e mata. Então se o boi fizer isso, então vocês façam o seguinte: deem 30 ciclos de prata para o dono do boi. Para o dono do escravo. E o boi, vocês apedrejem. O boi tem que morrer. 30 ciclos de prata. Reparem bem. Os homens se reuniram e disseram assim: qual o valor que a gente vai estipular para pagar Judas, para que ele entregue Jesus? Aí o especialista da lei deve ter dito: vamos
considerá-lo, no máximo, um escravo. Ele não chega a ser tanto, não. Mas vamos considerar que seja um escravo. Se fosse um escravo que um boi chifrasse e matasse, quanto teria que pagar? 30 moedas de prata. Então vamos dar as 30 moedas de prata a Judas por essa entrega de Jesus. E foi isso que fizeram, irmãos. 30 moedas de prata. Uma moeda de prata, irmãos, era equivalente a um ciclo de prata. Era a mesma coisa. Porque o peso de uma moeda era um ciclo de prata, 14 gramas. 14 gramas vezes 30 moedas, 420 gramas. Faça as contas, 420 gramas. 1 grama de prata custa R$5 hoje. 420 vezes 5 dá R$2.100. Esse foi o preço que deram a Judas pelo escravo Jesus. R$2.100. Jesus foi vendido pelo preço de um escravo. O dono do escravo, quem é? É o pai. Quem é o escravo? É o filho. Jesus Cristo. Quem é o boi? Judas. Judas é o boi que chifra, que entrega, que mata. O traidor é um assassino. O dinheiro deveria ir para o dono do escravo, para Deus, mas não foi para Deus. Foi dado a Judas. Judas, além de matar Deus, já rouba Deus. As moedas ficam com ele. Se eles tivessem dado 2.000, Judas me dê. Se eles tivessem dado 200, Judas diria, me dê. Se eles tivessem dado 100, ao invés de 2.100, Judas diria, fechado. Vai entrar R$100 no meu acúmulo. Que entrar é lucro, pode ser uma moeda de 10 centavos. O avarento não faz questão de muito ou de pouco, não. Ele quer que entre. Ele quer ouvir o tilintar da moeda no cofrinho dele. É isso que ele quer. Então foi esse o valor entregue a Judas. E isso tem um sentido profético, irmãos. Porque o boi, que é Judas, ele matou o escravo Jesus ao entregar para a morte, irmãos. Ainda ficou com o dinheiro que devia ser entregue ao dono do boi, que é o Pai, que é Deus. Esse dinheiro agora está no bolso de Judas. Irmãos, para o dono do escravo, que era o pai, a vida dele não valeria somente 30 moedas. Você tem uma Hilux, vale 300 mil. Mas o ladrão vende por 30 mil, por 20 mil, por 10 mil, por R$300. A vida daquele escravo para o pai era altíssima. O valor era altíssimo. Qual o valor? A vida do meu filho, o valor é o seguinte, é somar todos os escravos que eu vou salvar, que são todos os eleitos, multiplicar por 30 moedas de prata, né? E aí é o valor que Jesus a venda dele vai entrar nos meus cofres. Não entrou isso, entrou somente 30 moedas. Assim mesmo, Judas roubou. Não entrou nada no cofre do pai pela venda de Jesus, feita por Judas Iscariotes. Os irmãos estão entendendo? O absurdo da avareza, o que é que ela leva o homem a fazer? Então, irmãos, olha, do ponto de vista comercial, humano, a venda foi um sucesso. Judas precisou de meia hora para ganhar R$2.100 sem ter que trabalhar. Eu não trabalhei nada, apenas fui ali e traí meu Senhor. Só isso que eu fiz. Que dinheiro, que lucro fantástico, R$2.100. Ele deve ter dito consigo mesmo, como eu sou esperto. Pense numa pessoa esperta, sou eu. Porém, irmãos, olhando essa venda pelo prisma da razão, será que ela foi mesmo um sucesso? Vamos considerar esses itens, acompanhem. Primeiro, ao vender Cristo,
ele estava vendendo Deus. Segundo, Judas reduziu o soberano do céu e da terra ao preço de um simples escravo. 30 moedas de prata. R$2.100. Terceiro, Judas vendeu aquele que tinha como comprar todos os escravos. Quarto, Judas vendeu por prata o criador da prata. Quinto, Judas achou mais lucrativo vender Jesus do que estar com Jesus. Ele disse: de que me serve a comunhão com Jesus? Em que isso vai me enriquecer? Essa comunhão com Jesus? É melhor que eu venda Jesus e entre o dinheiro do meu bolso do que ter comunhão com Jesus. Se eu for manter comunhão com Jesus, eu vou ficar liso. Então, se eu tenho a oportunidade de ganhar dinheiro em cima dele, eu não vou me fazer de rogado, não vou perder a oportunidade. Sexto, Judas vendeu a vida, comprou a morte. Sétimo, ele traiu o Salvador, justamente aquele que poderia salvá-lo. Oitavo, ele foi e vendeu o Rei da Glória, voltou carregado de culpa. Definitivamente, Judas, tua negociata foi um fracasso. Por que, pastor? Tu foste enganado pela tua própria avareza. Ela te enganou. Por isso que a avareza, ela é traiçoeira. Ó, irmãos, Judas traiu, mas ele é que foi traído, irmãos, pela própria avareza. A avareza promete mundos e fundos, mas na hora de pagar, o que ela dá é condenação e morte. É isso que ela dá. Esse é o destino do avarento. Porque a avareza é a idolatria. E os idólatras se perderão eternamente. O avarento ama o dinheiro, não ama Deus. Porque Deus não aceita um amor em segundo lugar. Ou é primeiro lugar ou nada feito. Ou você me ama em primeiro lugar, ou eu não quero o seu amor. Não quero um amor menor do que você pode dar. Você ama é o dinheiro que eu sei. Por isso que eu não lhe dou o meu amor. Você não tem parte comigo. Escute, que a Escritura diz assim: irmãos, presta atenção. Fazei, pois, morrer, primeiro, a vossa natureza terrena. O que é isso, pastor? É a prostituição, é a impureza, em segundo lugar. Em terceiro lugar, a lascívia, a paixão lascívia. Em quarto lugar, o desejo maligno. E o quinto, a avareza, que é idolatria. Colossenses 3,5. A Bíblia chama a avareza de idolatria. Porque o sujeito, ele idolatra mesmo o dinheiro. O dinheiro é o seu Deus. Reflita. O mundo está afundado no materialismo por causa da avareza. Cada um corre, irmãos, loucamente para ter, para juntar, para acumular. E por isso, por essa causa, o avarento mata e morre. Mas também as igrejas estão lotadas de cristãos materialistas. Se é que existe isso. Amam o dinheiro acima de Deus. Fazem qualquer coisa por dinheiro, até mesmo vender a Deus. A influência deles dentro da igreja é a pior possível. Eles são mesquinhos, são egoístas, ajudam com má vontade, não contribuem, ficam dando esmolas a Deus. E acham que estão fazendo o máximo, sabe? Não precisa não. De manhã a gente cantou o salmo: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus é dono de tudo. Não precisa de nada da minha parte, não. Eles se desculpam a si mesmos. Eles se perdoam a si mesmos. Eles se liberam a si mesmos. Se enganam a si mesmos. Aí eu pergunto a você é capaz de vender o Salvador como Judas o fez? Não se engane, viu, pelo fato de ser membro da igreja e achar que não pode ser avarento. Pode sim. Judas estava ali junto de Jesus faz 3 anos, isso aqui é a última semana. Já se vão 3 anos. E ele está ali junto de Jesus. Mas ele era avarento. Fazia tudo por dinheiro. Para ter, para acumular. Eu sou capaz de vender o próprio Emmanuel. Deus conosco. Você é capaz? Sou. Não duvido. Pois eu vou lá e vou vender. E foi e fez a negociata. Irmão, você tem sondado o seu coração? Porque a palavra, quando é pregada, quando você lê em casa, você medita, ela ilumina o seu coração. Ela acende aquele holofote lá dentro do seu coração.
E ela mostra as sujeiras que estão em cada área do seu coração. E você tem encontrado sinais de avareza no seu coração? Não se descuide desse quesito, não. Não se descuide. Porque Satanás está de olho em você. E ele sabe aproveitar como ninguém cada avareza da sua parte. Ele pode lhe influenciar a tal ponto que você se torne capaz de vender o próprio Cristo. Essa exortação eu faço a você solenemente. Na hora do culto, na presença do Senhor, na hora da pregação. Não se iluda, você pode ser avarento, pode ser dominado por ela. Então essa foi a primeira lição, que a avareza traz a terrível consequência do avarento vender o próprio Deus, como Judas o fez. Mas aí tem uma segunda lição, uma segunda consequência, é que o avarento se empenha por consumar a venda. O vendedor vendeu o produto, recebeu o pagamento, mas falta entregar a mercadoria. E essa operação precisa ser meticulosamente estudada, porque precisa ser entregue nas trevas. Você já ouviu de funcionários que roubam a empresa? Eles roubam a empresa, mercadoria da empresa, e ele não vende assim à luz do dia, não. Ele esconde em casa e de noite ele bota num camburão bem escondido e vai entregar ao comprador nas trevas da noite. Nenhum deles faz isso à luz do dia, não. Toda venda ilícita, aleivosa, precisa ser entregue essa escondida, né? Os pistoleiros, eles são contratados pelos mandantes, recebem o dinheiro e eles ficam procurando a ocasião certa para consumar o crime, que normalmente é uma ocasião de solidão da vítima. Esse caso de Judas foi assim. Por isso que nessa lição do empenho de Judas para consumar a venda, a Escritura nos mostra duas coisas. A primeira, ele não se arrepende antes de consumar a venda. Consumar o crime, melhor dizendo. Veja o versículo 16 de Mateus 26. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar. Rapaz, você vendeu, vendi. Recebeu o dinheiro, recebi. Já entregou a mercadoria? Não. Está em tempo de você se arrepender. Se arrependa. Volte atrás. É inútil você dizer isso a ele. É inútil. Porque quando ele faz a venda e recebe o dinheiro, imediatamente no ser dele começa um culto a Mamon. O dinheiro está no bolso, as 30 moedas. Ele está cultuando o seu dinheiro ali. Ele tem que chegar o momento de dizer amém àquele culto. E o amém só será dito quando ele entregar a mercadoria nas trevas. Enquanto ele não entregar a mercadoria, ele não dirá o amém. Então o foco dele não aceita outra coisa. A advertência de pai, de mãe, de pastor, de ninguém. De ninguém. Se alguém falar, ele não escuta. Se uma cobra estiver ali pronta para dar um bote nele, ele nem percebe. O foco dele, ele se empenha, irmãos, para consumar o crime. Não se arrepende de forma nenhuma. Um dia um pastor foi convocado por um amigo para visitar um parente que estava doente. Parente não, um amigo. E o pastor foi com aquele amigo visitar. Esse amigo do amigo. Ele estava em depressão. Chegando lá, o pastor conversando, soube que ele lidava com loteria. Loteria, jogo de azar. E ele estava passando uma situação financeira difícil. E o pastor pensou que essa fosse a causa, né? E começou a conversar com ele. Porque a depressão, segundo se aprende no curso de aconselhamento, ela tem duas causas. Uma causa física e uma causa espiritual. A causa física é quando há uma descompensação química no corpo. A pessoa tem um problema de neurotransmissor, dopamina, por exemplo, a serotonina, que são hormônios que trazem bem-estar, o humor da pessoa,
regula o sono, a disposição da pessoa. Quando isso está com defeito, a pessoa entra em depressão física, de origem física. Aí faz uns exames de laboratório lá e detecta. Aí o médico passa um remedinho para corrigir aquelas deficiências, aquelas taxas. Também a gente sabe que um diabetes profundo pode causar depressão, também o Parkinson, o Alzheimer no começo causa depressão, lúpus, são enfermidades que a gente aprende que podem causar depressão. Mas aí aquele homem disse assim: olha, pastor, todas as minhas taxas estão ok. Eu tenho sido regularmente acompanhado pelos médicos e todas as vezes que eu faço os exames, eles me elogiam. Então o pastor entendeu que do ponto de vista físico estava tudo ok. Aí o pastor agora vai para a segunda parte. Então vamos para a parte da lei de Deus, a parte espiritual. Aí é onde entra o pastoreio. Aí ele disse: olha, eu vou falar a você sobre a lei de Deus. O pastor era bem bíblico. Vou falar a você sobre a lei de Deus, para ver se a causa é a transgressão da lei de Deus. Aí o pastor começou a falar sobre o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O que significa isso, pastor? Significa que Deus deve ser o primeiro da sua vida, deve ter a sua atenção, deve ser o primeiro lugar na sua vida, a sua prioridade de vida deve ser Deus. E não seria isso de todos os homens? Ele disse: não, os homens hoje, ele era completamente ignorante da Escritura. Os homens hoje têm outros deuses, tem deuses de pau, de pedra, tem deuses de papel, referentes a dinheiro, tem deuses de moeda, referentes a moedas, deuses de níquel, referentes a moedas. E ele começou a regalar os olhos, e antes de o pastor entrasse no terceiro mandamento, ele disse: pastor, vem cá. Aí chamou o pastor numa sala lá. Quando o pastor chegou lá, tinha uma sala escura, tinha um oratório, um nicho colado na parede, com uma porta de vidro, uma luz acesa vermelha, algumas velas acesas, e quando o pastor se aproximou, aquele móvel estava cheio, repleto de notas de todos os valores, notas de dinheiro. E no fundo do móvel, muitas moedas de todos os valores. E na frente desse móvel, uma almofada, que era onde eles se ajoelhavam, um genuflexório. Eles se ajoelhavam para prestar adoração àquele altar. Aí ele disse: olha, eu fui ensinado há muito tempo a fazer esse culto diário, porque isso me traria prosperidade, me traria bons fluidos, que é uma linguagem que o povo usa aí fora, bons fluidos e muito dinheiro. E realmente, por um tempo, isso aconteceu na minha vida. Mas agora tudo desandou. Aí o pastor disse: olha, esse Deus aqui é o Deus chamado Mamon. É o Deus mais enganoso que tem, é o Deus mais poderoso que tem, dentre os deuses pagãos. Por quê? Satanás está por trás de tudo isso. Satanás está por trás de tudo isso. Esse Deus não vai resolver a sua situação nunca, nem no tempo, nem na eternidade. Esse Deus vai lhe levar para as trevas eternas. Esse Deus não tem a menor condição de lhe ajudar em absolutamente nada. Depois de dizer essas palavras, o pastor deu as instruções do que ele deveria fazer. Pegar tudo aquilo, jogar fora e buscar o Deus vivo e verdadeiro, em lugar daquele Deus falso ali. E o pastor o aconselhou a fazer isso através de Cristo. Porque Cristo é o único caminho, né? O caminho, a verdade e a vida. E ele até completou o versículo. Mesmo sendo ignorante da palavra, mas já tinha escutado o versículo, que é o versículo mais conhecido do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Todo mundo conhece esse versículo. O pastor deu as últimas instruções, orou e foi embora. Os homens adoram dinheiro, sim. Judas ali estava cultuando as 30 moedas de prata que estavam no seu bolso. Irmãos, o foco dele não é outro. Eu preciso dizer amém ao meu culto. E o amém só será dito quando eu entregar a mercadoria. O avarento, ele se empenha tanto para concluir a sua transação de acumular dinheiro, que pode o filho dele estar na UTI, em estado terminal, querendo ver: chame papai aqui, pelo amor de Deus, que eu quero ver papai antes que morra. E esse recado chega a ele vai dizer: eu não posso. Eu estou fechando aqui um negócio que eu não posso ir. Depois eu vou. Mas é urgente, se você não for, em meia hora ele morre. Eu não vou. Se ele morrer, eu me encontro com ele no além. Mas deixar de dar o amém aqui, ao meu Deus Mamon, eu não deixo.
Por isso que esse versículo 16 diz assim: desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Isso aponta para uma ideia fixa que domina o avarento. Ele fica com um foco irremovível. Ele não percebe nada que se diga a ele que se faça. Ele tem que dar um amém. Eu preciso entregar a mercadoria. Rapaz, você não quer se arrepender? Arrepender? O que é isso, rapaz? Arrepender nada, eu quero concluir a negociata. Me arrepender, devolver o dinheiro de forma nenhuma. Eu quero concluir a negociata. Quero consumar a venda. Veja o empenho dele. E o segundo fato sobre a consumação do crime que o texto nos mostra é que ele calcula meticulosamente o instante de consumar a traição. De novo, versículo 16. E deste momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Olha essa palavra buscar. Essa palavra buscar, sabe, irmãos, é a busca repleta de engenho. Engenho é uma palavra que dá origem a engenheiro, né? Engenho. É um inventor, o professor Pardal. Ele está buscando a solução, uma invenção. Ele faz uma busca meticulosa, tão grande, com tantos detalhes, com tantos elementos, com tantos testes, com tantas provas. Essa palavra buscar significa isso, do jeito que está escrito aqui. Busca rebuscada. Uma redundância, uma busca rebuscada. O que quer dizer isso? Judas olhou atentamente durante esses 3 anos de ministério o quanto Jesus era odiado pelas autoridades religiosas de Israel. E ele observava como eles têm ódio de Jesus. Mas eu posso usar isso a meu favor. Ele dizia, eu posso tirar lucro disso, benefício pessoal, desse ódio que eles têm por Jesus. Ele viu como Jesus ontem, terça-feira, calou todos os inimigos ali no pátio do templo. Ele viu. Deixando-os com um ódio tremendo, aumentado de Jesus. Como esses homens odeiam Jesus. Está aí uma boa chance de eu me aproveitar dessa desavença para faturar algum dinheiro em cima do ódio deles. O avarento raciocina assim, irmãos. Não se engane não, ele vem da mãe mesmo. Foi justamente o que ele fez. Foi procurar os inimigos de Jesus para entregá-lo à traição. E ele sabia que não podia ser feito à luz do dia. Jesus estava seguido por multidões. Como é que vai prender ele? Seguido por multidões que o adoram. Então ele considerava que o momento oportuno seria de noite, quando ele estivesse sozinho, no máximo com os 12. Ele sabia que os inimigos tinham uma avidez incontrolável das mãos de Jesus. Ele sabia disso. Ele considerava que essa consumação não podia demorar muito. Eu estou com dinheiro no bolso. Eu tenho que fechar logo esse negócio, resolver logo, finalizar. Eu já recebi o dinheiro, falta entregar a mercadoria. Isso não pode demorar muito, não. Eu não posso esperar que termine a Páscoa, que a cidade se esvazie, que os peregrinos voltem, para poder fazer isso. Não, isso tem que ser feito logo. Pode ser que haja alguma desistência, algum problema, e eu tenho que devolver o dinheiro. Para mim, devolver o dinheiro é pior do que a morte. Mas Judas, só dormir sem pagar uma fortuna. Eu não tinha nada, não fiz nada para ganhar esse dinheiro. E agora perder esse dinheiro, não. Então esse planejamento de Judas vem há muito tempo, irmãos. Desde que ele viu que os maiorais de Israel tinham ódio de Jesus. Todo matador é assim, ó. O matador, quando sabe que ali tem um fazendeiro poderoso, né? E esse fazendeiro poderoso não gosta do fazendeiro da fazenda vizinha. É uma fazenda menor, mas é um desafeto do fazendeiro poderoso, que gosta de injustiças. Sabe o que é que o matador faz? Procura o fazendeiro poderoso e diz: quanto o senhor me dá para eu matar seu Zezinho?
Ele não estipula valor, não. Ele diz quanto o senhor me dá. Quando ele disser, ele pega a pata. Judas era dessa forma, um traidor, frio, calculista, irmãos. Essa traição dele, irmãos, não foi algo assim de impulso, não. Foi planejado, é o crime premeditado. É o pior que tem. Esse crime planejado. Pedro, quando ele foi trair Jesus, ele traiu Jesus, vai trair amanhã de noite, quinta-feira. 3 vezes ele traiu, mas todas de impulso. Você é um deles? Não, sou não. De impulso, não planejou. Agora o tal do pecado planejado, irmãos, olha, esse é o pior que tem. Esse é o pior que tem. E o pior, Judas estava assessorado por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Satanás. Para fechar, finalizar o processo. O pregador disse assim, Judas era um possesso do diabo, mas ele não espumava, não falava grosso, não estribuchava pelo chão, mas amava profundamente o dinheiro. E saiu e foi vender Jesus. Bem calmo ele era. Mas era um traidor e possesso. Irmãos, os piores pecados que cometemos são os pecados planejados. Esse que Judas está fazendo. Os pecados de Pedro, por impulso que nós cometemos também, eles são ruins, são péssimos. Mas os planejados são os piores. Tiago disse que quando a gente abriga no coração a cobiça, nós damos à luz o pecado. Aí o pecado consumado gera a morte. Tiago está falando do pecado premeditado. É um processo, sabe, irmãos, que começa pela cobiça. Você fica alimentando a cobiça, aí ela gera o pecado, aí você consome o pecado e você recebe como recompensa a morte. Aí eu pergunto, você tem cometido pecados premeditados? Você tem transgredido qualquer mandamento da lei de forma planejada? Dizendo que depois dá um jeito nas consequências? Sim ou não? Depois eu vejo o que é que eu faço. Se você faz isso, você está vendendo Jesus por 30 moedas de prata, ou até menos. E pior, está se empenhando por vender. Então eu quero concluir dizendo algumas aplicações. Primeira, dinheiro é coisa boa. Foi Deus que criou o dinheiro. Para a gente não estar carregando no bolso ouro, prata, sal. A gente leva o papel e a garantia está no banco, Tesouro Central, e você transaciona a sua vida comercial com os papéis. O problema do dinheiro não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Dinheiro na mão dos homens só deve ser usado se for para a glória de Deus. Quando não é usado para a glória de Deus, ele se torna rapidamente em avareza. O filho diz, papai, quando eu tiver dinheiro, eu vou lhe ajudar. Vem a situação difícil em casa, papai, quando eu tiver dinheiro, eu vou lhe ajudar. Aí quando trabalha, ganha dinheiro, ele olha e o dinheiro brilha na frente dele. E se esquece das promessas. Esquece completamente. Eles só ficaram nas intenções, as promessas. Por isso que se diz que o inferno está repleto de pessoas de boas intenções, né? Ele não concretiza nada, irmãos. O instinto de acumular está presente em todos os homens. Todos os homens, caídos ou crentes. O crente tem a obrigação de dominar a avareza. Se ele não fizer isso, ele é dominado pela avareza. E o domínio dela é rápido. Não é um domínio demorado, não. É de um dia para o outro. De uma semana para outra. Segunda aplicação. Da história de Judas, nós aprendemos que a avareza não foi um pecado financeiro. Foi um veneno espiritual. Mata eternamente. Por quê? O avarento nunca vai adorar a Deus. Ele adora o dinheiro. Pecado mortal. Adorou o dinheiro. Pecado mortal. Terceira aplicação. Mesmo que a pessoa nunca consiga acumular nada,
Mas somente a vontade de acumular já o torna avarento. E é o pior avarento que existe. Sabe por quê? Porque ele é enganado, ele morre na miséria e na avareza. Veja que engano a avareza comete contra ele. Como engana. A quarta aplicação. O avarento é dominado pela cegueira total. Ele perde a capacidade de ver. E é dominado pela loucura plena. Perde a capacidade de raciocinar. Porque ele consegue realizar os maiores absurdos. Quais, pastor? Negociar a venda de Deus. Quer absurdo maior? O sujeito chegar para vender Deus. Quinta, para o avarento, qualquer moeda que caia no seu cofre é motivo de júbilo. Então, se ele rouba algo valiosíssimo, não quer nem saber quanto vale. Você me dá quanto por ele? Dou R$10, me dê. Porque a polícia está vindo, sabe, irmãos? A polícia está vindo. Quanto mais rápido ele se livrar do bem roubado, tanto melhor. A polícia está vindo ali. Eu vou negociar. Se o sujeito não quiser, ele está propondo 10. Se eu não quiser, vou esperar outro comprador. E nesse tempo a polícia pode chegar. Aí os 10 que eu ganharia, deixo de ganhar. Repare. Sexta, há multidões vendendo Jesus hoje em dia. Inclusive dentro das próprias igrejas. Trocam Jesus por prazeres, por status, por salários, por propinas. Basta que lhes apresentem uma facilidade ilícita. E ele já concorda em trair. Foi nesse contexto que Jesus disse: louco, você é um louco. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Você é um louco. Marcos 8,36. A gente vê o marido avarento matando a mulher. Manda matar a mulher. Por conta de dinheiro. A mulher avarenta manda matar o marido por causa de dinheiro. Os filhos mandam matar os pais. Suzanne Richthofen. A gente viu aí. Mandou matar os pais. Por conta de dinheiro. Para ficar com a herança. O sócio avarento manda matar o outro. Agora eu quero que pareça um latrocínio, viu? Pareça um assalto comum. Ele diz ao matador. Para ficar com dinheiro. O avarento vende a mãe, vende o filho, vende o pai, vende Deus, vende tudo por dinheiro. Ele diz, vale a pena. Tudo para o meu Deus. Mamão. Agora, enquanto o avarento perde até Deus para ganhar dinheiro, o fiel perde tudo para ganhar a Cristo. Fuja da avareza. Porque ela pode levar você para o inferno. E não se ufane, não se engane pelo fato de ser membro da igreja. Porque Judas era apóstolo. E era avarento e foi para o inferno. Se você tiver ouvidos para ouvir, você ouça. Amém.